Uma das perguntas que normalmente faço e acredito que vou tentar fazer também para os nossos internautas e as pessoas que nos acompanham, quem também desde já estendo um caloroso abraço. Sempre que nos pedirem para definir o que é pobreza, o que é que muitos diriam? A sensação que eu tenho e a minha experiência quando falo com as pessoas, algumas coisas que são denominadores comuns. Normalmente as pessoas falam da pobreza associada à ideia de que privação. Eu tenho alguma privação. Isto parece muito consensual entre nós, entre as pessoas que falamos no dia a dia. Para definir pobreza, normalmente o conceito de pobreza está associado à ideia da privação. Onde começam as grandes divergências? É quando perguntamos, privação de quê? Muitos, ao relatarem um pouco mais à frente, nota-se claramente que o seu discurso sobre a pobreza é marcadamente voltado para o sintoma. É privação de escola, a privação de água, a privação de eletricidade. Ou seja, é como se estivéssemos a ver um doente, mas mais na ótica da sintomatologia que ele apresenta. São raros, e eu gostaria que fosse crescente, as pessoas que dizem, não, é privação de direitos. Dizer que o meu problema não é água, é eu não poder ter o direito de acesso. Então, acredito que o nosso discurso, quer público, e até às vezes, também mesmo nos meios académicos, economistas, tem a tendência de falar da pobreza como privação, sim, mas nunca colocar a ideia que, na verdade, o que está em causa é a privação de um direito. É normalmente, bom, estas pessoas estão privadas da escola, raramente dizem estão privadas do direito de irem a uma escola, estão privadas de um hospital, ou seja, esta é a primeira nota que eu gostaria de dizer. E isto, de certa forma, também faz com que nós esqueçamos de um outro conceito que é a pobreza é multidimensional. Eu posso ter alguns direitos, ou não estar privado de alguns itens e estar privado de outros, e isso não me faz de mim menos pobre. Esta é a primeira questão. A segunda pergunta que normalmente eu gosto de saber é se perguntarmos, mesmo aqui entre as pessoas que nos estão a assistir, se lhe perguntassem, o senhor é pobre, que diria? Temos aqui também associada a esta ideia a autopercepção. Ou seja, se nós formos mesmo nas zonas rurais, onde às vezes tenho de trabalhar, a autopercepção das pessoas. Primeiro, entendem que sim, nós vemos uma condição de privações, mesmo aqui as pessoas que vivem em zonas como Talatona ou Valade, provavelmente eles dizem, não, vivendo em Angola, neste contexto, estou privado de algumas coisas. Ok, o senhor é pobre. Muitas das privações são tão básicas que alguns dizem, sim, eu sou pobre, mas há outros que, tendo privações igualmente fortes, não têm essa autopercepção, porque há aqui um problema muito grande da forma como a pobreza é apresentada. E a terceira questão é, se nos perguntassem, então indica quem são os pobres. Na zona onde você vive, na sua comunidade, normalmente temos tendência de indicar as pessoas pelo volume de privações. Ou seja, quem tiver mais em estado de privação é naturalmente tendencioso mais pobre. E eu coloco as coisas assim para desafiar exatamente o conceito de pobreza que normalmente nós manejamos. Eu entendo que nós estamos a viver neste momento um contexto que tem três linhas características. A primeira é que Angola vive um contexto em que as tendências mostram claramente que cada vez mais há mais privações, sobretudo nos últimos anos, fruto da situação econômica, da situação política. Ou seja, há uma tendência crescente do aumento destas tais privações. E daí, e eu não estou surpreendido com o estudo, e os vários estudos têm a dizer-nos que há cada vez pessoas com mais privações e, portanto, há mais pobreza. Há aqui também uma outra questão que nos tenta vender isto como se isto fosse um acontecimento brusco. E aqui eu quero falar das desigualdades. Não, é que esta diferença entre ricos e pobres em Angola não se começou a ajustar agora com a pobreza. Isto é algo que, infelizmente, não foi superado com a independência em 75 e o que há, não é porque tivemos agora aqui este choque, há mais pessoas com mais privações,
Então, de repente, não, as desigualdades não é uma coisa brusca. Nós somos uma sociedade que, na sua forma de funcionar, produz desigualdades. Entre homens e mulheres é pior ainda, como disse bem a doutora Ana, porque é algo que é bastante estrutural. E a terceira ideia é, talvez o foco que devíamos ter é quais são aquelas partes da Angola colonial que permaneceram para sempre, ou seja, nós não conseguimos livrar-nos e que são igualmente geradores de pobreza, ou seja, nós tivemos muitas transições políticas, fizemos uma série de transições, mas há sementes de um passado colonial que nunca desapareceram. Eu sei que nós fomos aquelas pessoas daquela geração, começou a ir à escola com a independência e falava-se muito do homem novo. Mas o interessante é que há muito do homem velho no homem novo atual. E há hábitos que se estão a enraizar. E daí a ideia da desigualdade, não só a de género, mas outras desigualdades. Portanto, estas são as primeiras notas que eu gostaria de deixar. O que é que isto me remete quando eu vi o estudo? Eu acredito que qualquer angolano que se preza, ele precisa de no mínimo 5 aspectos, ou 5 para sobreviver, e é isto que nos poderia ajudar a ver com a lupa o que é que estamos a falar quando falamos de pobreza. O primeiro, naturalmente, é ter educação, ter saúde, e aqui saúde entendendo aquele conceito muito manejado da OMS, bem-estar econômico, físico, não só a ausência de doenças, e nós temos uma população com muitos problemas a esse nível. Segundo o estudo diz que o leste está pior em relação a isso. Ter habilidades para poder viver, muitas das vezes nós falamos muito, quando falamos de educação, concentramos na escolarização. Eu digo, é ter competências para viver e fazer aquilo que a doutora Indira disse bem, as escolhas de forma saudável, de forma responsável. E aqui temos um grande problema. São muito poucos os angolanos que poderiam não se definir como pobres, que não tenham estes elementos. Seguindo, há um outro item que é a nossa relação com a natureza e com o meio ambiente. Muitos de nós provavelmente não se consideram pobres, mas para viverem e até ter bastantes recursos, porque às vezes a pobreza olha-se muito da questão monetária, têm que exercer atividades que comprometem ou que põem em questão as gerações futuras. E não estou a falar das grandes indústrias, estou a dizer a gente que para sobreviver tem que cortar madeira, tem que fazer, tem que optar por práticas que põem em causa até a própria continuidade da natureza. Para mim isto também é um indicador muito interessante que demonstra que se calhar podemos não ser monetariamente pobres, mas vivemos numa condição tal que para ter os recursos temos que agredir a natureza. Há naturalmente o problema do acesso às infraestruturas, equipamentos, e aqui é um grande drama, é que quando começamos a fazer as grandes autoestradas, os caminhos, as estradas na zona rural, dizíamos que elas iriam beneficiar a todos. Não, se eu tiver um investimento massivo às estradas, e se vocês dizem as mulheres são as que menos conduzem, é que menos automóveis têm, se calhar o nível de benefício que elas vão estar nunca será de igualdade de circunstâncias com os homens. Eu vejo muito, por exemplo, em grandes programas que falam, olha, vamos colocar tratores. E me recordo uma experiência em Malange em que as mulheres não queriam que a cooperativa tivesse trator. Eles diziam, quem vai sentar num trator é um homem. O homem, na divisão de trabalho, é a pessoa que faz a destronca, aquele trabalho mais fisicamente pulsante, tendo um trator fica folgado, mas nós somos a que temos que pôr as sementes no solo. Vocês vão ter muito mais terra arada, significa excesso de trabalho para nós. Mas quem provavelmente financiaria um projeto desse estava contentíssimo porque teria resolvido talvez algum problema, eventualmente na lógica dele, de produtividade e tal, mas aí não vamos entrar. Este é só para dar um exemplo. Temos a questão financeira, que é também, e vocês falaram da forma como se gera, e esta última nota deixei para o fim para depois fazer, e eu sei que o David está a olhar para mim e vou mesmo correr, a questão social. O que é que a questão social diz? E é uma pergunta que eu gostaria também de fazer.
Somos pobres porque, por exemplo, não temos educação, a formação superior, as formações, as tais competências para a vida, ou só nós não temos essas competências porque somos pobres. Do meu ponto de vista, sempre se diz, olha, as pessoas estão pobres porque não tiveram a formação, não tiveram as habilidades. Para mim, isto é meia verdade. A verdade é que, num país como o nosso, e olhando para a estrutura em que a saúde é grátis, a educação foi grátis e tal, os que não tiveram é porque já eram pobres. Ou seja, a pobreza é a causa ou é a consequência de haver pessoas fora do sistema de ensino. Muitas das vezes há uma tendência no discurso que para mim é um pouco perigoso e falacioso, é dizer, não, vocês são pobres porque não conseguiram estudar. Não, vocês só não conseguiram estudar porque já eram pobres. Essa é a primeira. As pessoas são pobres porque têm acesso aos serviços ou não têm acesso aos serviços porque são pobres. Na minha opinião, as pessoas não têm acesso a estes serviços porque são pobres e não o contrário. A segunda nota também que levantei quando vi o estudo tem a ver, mesmo são notas de conclusão, é quando falavam desta relação do pobre e o acesso aos serviços de proteção prestados pela polícia. Alguém pensa que provavelmente, se formos a ver o tipo de interação entre os pobres e a polícia, vamos ver que a maior parte do acesso que eles têm é na condição de infratores. Raras vezes nas condições ou a grande maioria é na condição de infrator, e são raras as vezes os contactos que se dão na condição de vítima, porque foram fazer uma denúncia, ou na condição de protegidos. Não estou a dizer que a polícia não os protege, nem não sei o quê, mas há uma tendência muito grande dos pobres acederem a esse serviço, ou terem contato com esse serviço a partir do momento em que estão na condição de suspeitos ou de terem cometido muitas infrações. Isto é uma outra ótica de ver. A terceira, a ideia também fica desmistificada pelo que o estudo diz, que os pobres são os que mais pagam para obter serviços públicos, que se supõe serem gratuitos. Repara, as escolas são poucas, então para ter acesso, o meu filho tem que pagar a gasosa. O hospital não consegue atender a demanda, então para ser atendido, ou seja, em Angola, este é um dos grandes dramas, ou seja, se nós vemos casos de saúde complexos, as pessoas mais ricas ou com menos privações têm acesso à junta médica. Para formar os filhos, agora é menos, as pessoas com mais poder tiveram acesso às bolsas para Londres e tal. Há muitos de nós, havia aquele pacote que sobrava para mandar-nos. E não há desprimor, muita gente formou-se muito bem, Cuba, União Soviética e tal, mas os primeiros angolanos bolseiros que iam para Londres, para os Estados Unidos, então, e eram formação feita por questões. Por isso é que eu fazia aquelas perguntas iniciais. Há uma quarta dimensão que é o que se vai fazer com este estudo. Eu creio que um dos grandes problemas quando falamos da pobreza em Angola é falta de dados. E queria dar aqui os parabéns ao Vilonga e, sobretudo, ao Afrobarómetro, porque eu acho que sem dados nós não conseguimos ter informação. Sem informação nós não conseguimos ter conhecimento. E sem conhecimento, digam-me lá como é que se faz a priorização das políticas públicas de combate à pobreza, a ação e os resultados. Eu acredito que é importante haver mais debates, mais dados, mais informações, para termos um conhecimento sólido para sustentar as nossas políticas. E, finalmente, eu gostaria de terminar com a seguinte nota. Para mim, os pobres... Para mim, eu sinto que os pobres compreendem perfeitamente que a vida é um contrato, a vida em contextos como o nosso, é um contrato de alto risco, onde os pobres mais frágeis só têm que lamentar-se. É muito comum em Angola dizer, é só orar. E os pobres mais fortes têm que toda a vida recomeçar. Tem alguma coisa, cai, supera algumas privações, cai, volta a recomeçar. E a pergunta que se coloca, até quando? Obrigado.